Valeu, mestre. Então vamos lá, André. Okidoki. Vou compartilhar aqui. Só um minutinho. Se estiver vendo aí, Gentili. Tá de boa. Vem do PPT, cara. Tá Uhum. tranquilo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí a mais esse grande evento, né, que nós temos aí a honra de participar, eu e o Fábio Gentili. É um evento que foi feito aí com muita dedicação por todo mundo, né, os palestrantes, a equipe de organização aí. São, acho que se eu não me engano, mais de 250 palestras aí que já começaram a ser ministradas e vão continuar até sábado. Então aproveitem. Meu nome é André Rodrigues, para quem não me conhece. Estou aqui hoje junto com meu amigo Fábio Gentili. Nós trabalhamos na Microsoft, atendendo clientes que têm contratos de suporte conosco. E estamos aqui hoje com a apresentação sobre migração, né? Então, nosso tema é migrando o seu banco de dados SQL Server On-Premises para o Azure. Falando um pouquinho sobre mim, então, eu trabalho na Microsoft como um Customer Engineer, atuando aí em diversos casos de reativos, também a parte proativa, cenários de migração, melhores práticas, arquitetura, integração. Sou formado em administração de banco e estou aí na área aí, atuando aí com produtos Microsoft há mais de 10 anos, na média. E meu foco sempre foi aí, ao longo da carreira, né, a plataforma Windows e o SQL, e agora muito mais forte a parte do Azure, as tecnologias, os serviços de dados no Azure. Gentili, quer se apresentar? Claro, obrigado. Bom, pessoal, meu nome é Fábio Gentili. Estou com o André aí no time de Customer Engineers da Microsoft Brasil. Eu tenho aí 13 anos com a Microsoft, estou virado nos 20 anos aí trabalhando com produtos Microsoft no mercado. Windows, SQL Server sempre foram o meu foco, e agora a plataforma de dados no Azure, né? Fiz computação aí no UFSCar, fiz algumas especializações dentro e fora aí da Microsoft, e como o André também atuo em engajamentos reativos e proativos para os nossos clientes do suporte Unified Premier, tá bom? Isso aí, pode dar sequência, Gentili. Vou passando aqui. Por Obrigado. favor. É isso, né, pessoal? Vamos aqui aproveitar para agradecer nossos patrocinadores, né? Sem eles, realmente, o evento não seria possível. Então, todos os nossos agradecimentos a eles. E vamos lembrar também, né, André, das entidades que esse evento está beneficiando, né? Sem dúvida. Sem a participação de vocês, esse benefício todo não poderia estar sendo gerado, né? Então, aqui vai o nosso muito obrigado para todos vocês, tá bom? Obrigado mesmo. E vamos lá, então. Pessoal, a gente quer falar sobre migração, é esse o foco, mas a gente não poderia deixar de falar de por que a gente está fazendo isso, né? E para onde a gente está propondo que vocês vão, né? Um ponto que a gente considera e que acho que tem visibilidade aí para todo mundo são justamente as mudanças tecnológicas que a gente tem experimentado aí num ritmo cada vez mais acelerado, né? Então, se a gente observar aí nessa perspectiva do gráfico alguns poucos séculos, a gente vai ver que o ritmo de mudança é cada vez mais acelerado, né? Vamos lá, Andrés, por favor. Por outro lado, né, também nesse último século aí, a gente pode dizer que nossa estabilidade econômica tem sido sempre
impactada aí por vários eventos disruptivos, né? Então, essa combinação de mudança tecnológica acelerada e estabilidade econômica impactada por eventos aí disruptivos, como a pandemia, né, coloca as empresas numa situação complicada. O pessoal precisa se proteger, precisa acelerar. Para se proteger, né, é uma estratégia. Acelerar implica risco, risco também implica ganho. Como é que eu consigo mitigar risco e acelerar meus ganhos, né? eh, na área de TI especificamente, num ambiente de negócios que é, é, vamos dizer assim, caracterizado por mudanças muito rápidas e com um risco, né? Volatilidade muito alta. Por favor, André. A plataforma aí de nuvem, né? As plataformas de nuvem são uma alternativa muito boa para o gerenciamento de risco e mudança, porque você pode experimentar sempre com novas tecnologias, pode usar uma estratégia de falhar rápido, né? Sempre inovar e escalar quando você precisar. Então, o gerenciamento de risco e mudança na nuvem é algo, não é obviamente trivial, não é obviamente sem impacto, mas com certeza ele é muito mais fácil de gerenciar. Por outro lado, quem optou por fazer essa mudança, quem tem abraçado a nuvem, tem observado melhorias significativas aí em time to market, cerca de 20%, né? Aumento no crescimento, também na faixa de 20%, aumento na eficiência dos processos, também algo em torno disso. E o mais importante é que as últimas pesquisas, levantamentos que a gente tem observado, nos dão a entender que muitas cargas de trabalho estarão rodando na nuvem em 2021, 94% de todas as cargas de trabalho. É claro que aqui a gente está preconizando o Azure, mas nós não estamos levando em consideração apenas o Azure nesse número, né? Tem outros competidores de peso nesse mercado, e levando em consideração todos eles, a gente tem um cenário em que a plataforma de nuvem, nos próximos 2 anos, vai ser muito prevalente, tá bom? Por favor, André. Bom, falando do Azure, né? No final das contas, a ideia aqui é possibilitar escala sem limites, né? É óbvio que a gente está sempre trabalhando do nosso lado para conseguir esse efeito, né? Mas do ponto de vista do usuário, do assinante, né? Do piloto da assinatura, não existem escalas para implementações no Azure, né? A inteligência artificial, ela está por toda a plataforma, está em todos os lugares, dos backplanes de controle e operação, até na implementação das tecnologias que a gente suporta, né, do lado do Azure SQL, que é o que a gente vai focar aqui. A gente tem Automatic Tuning e outras tecnologias têm também o uso de inteligência artificial. A gente preconiza muito a liberdade operacional, né? Então o foco no híbrido aqui é muito grande, ir para a nuvem sim, mas ir para a nuvem na velocidade e da maneira que o cliente julga que é mais adequado. E o grande lance, acho também, é estar sempre um passinho na frente em termos de segurança, porque a gente está exposto, a gente está cada vez simplesmente mais e mais na internet, e os riscos são altos em termos de segurança, e ter uma equipe grande, especializada, que trabalha implementando segurança para você, né, ou seja, principalmente no que a gente chama de plataforma como serviço, né, mas também no Infrastructure as a Service, na infraestrutura como serviço, ter essa equipe da Microsoft trabalhando para você faz com que você tenha um pouco mais de paz de espírito aí, tá bom? André, por favor. Mais especificamente, o que a gente está falando no Azure aqui, né? A gente está falando em migrar para o Azure SQL. O que é o Azure SQL? O Azure SQL é a nossa família, né, de produtos que rodam os bancos de dados do SQL Server na nuvem. A gente tem ofertas como plataforma, né, e ofertas como infraestrutura. Infrastructure as a Service, infraestrutura como serviço, Platform as a Service, plataforma como serviço.
Na parte de infra, a gente tem o mais tradicional, que são máquinas virtuais rodando o SQL Server no Azure. É muito bom para fazer lift and shift, né? Ou para cargas de trabalho que precisam de mais controle sobre o sistema operacional. Mas para quem pode abrir mão, né, desse controle, né, e tem, de repente, a ideia de criar aplicações, né, nativas na nuvem, o Azure SQL Database é uma excelente opção. A gente vai fazer algumas digressões aqui, vai ver exatamente em que cenários a gente recomenda o Azure SQL versus o Azure SQL Managed Instance, que a gente considera que é algo mais voltado para modernização de aplicações. Você tem instâncias do SQL Server que você quer transferir para a nuvem, né, não quer transferir com escopo de banco, quer transferir com escopo de instância e quer mais compatibilidade, quer mais facilidade nessa movimentação do que você teria com o Azure SQL Database, né, mas abre mão aí de controle, tendo, claro, outros ganhos aí, tá bom? Por favor, Nandé. Só que tipo de cargas de trabalho aí, né? Que tipo de facilidade o Azure SQL proporciona para a gente, né? A gente tem cargas de trabalho que tem a característica de hiperescala, né? A gente proporciona esse suporte, né? A gente tem como criar um Azure SQL Database, um banco no Azure SQL Database, em algumas condições, com até 100 terabytes, né? A gente tem a capacidade de escalar separadamente computação e storage, né? A gente garante a execução de operações em tempo constante, a latência é baixa, né? Os backups nesse cenário de hyperscale são baseados em snapshot, então são executados rapidamente, sem impacto para carga, as restaurações também são muito rápidas, né? E a gente trabalha com múltiplos níveis de redundância aqui, né? Não temos nenhum ponto único de falha nesse tipo de carga de trabalho e um SLA aí que vira os 3 noves, né? Atinge 99 e 95. Então tem espaço para esse tipo de workload lá também. André, por favor. A gente tem também uma opção de rodar serverless, né, pessoal? Serverless é algo interessante para aquelas cargas de trabalho que são intermitentes, tem bursts, mas são difíceis de prever. Eu não sei quando a minha aplicação vai demandar a CPU. Então, eu vou colocar um limite nessa CPU e vou pagar apenas pelo armazenamento. A CPU que for gasta, né, dentro do meu limite, ela vai ser cobrada por segundo, com a vantagem de que você ainda pode pausar e retomar o serviço quando você quiser. Então, em termos de custo-benefício, você só paga efetivamente pelo que você usa, né? O storage paga sempre, mas a CPU só pelo que você consome. Você escalona automaticamente de acordo com a demanda, né? E não perde, né, o autogerenciamento aí, né? A disponibilidade está na casa dos 4 noves e é um ambiente autogerenciado também, tá bom? André, por favor. A gente falou na modernização de apps, né? O Managed Instance é uma excelente opção para esse cenário aí, né? A gente tem aí HA com Always On, SLAs que também varam os 4 noves, né? Integração nativa com as nossas redes virtuais no Azure, monitoração inteligente de performance, alta compatibilidade com aplicações on-premises, e você tem um SQL Server que é evergreen, pessoal. O SQL Server evergreen não precisa nunca mais ser atualizado, né? Nada mais de updates cumulativos, nada mais de validação de updates cumulativos. Você vai estar sempre rodando com as últimas atualizações disponíveis, né? Não vai precisar mais fazer migrações e nem se preocupar com o fim do ciclo de vida do suporte, né? Evergreen forever. E o foco da nossa discussão aqui, você conta com o Database Migration Service, que é uma solução aí de ponta a ponta para mover seus bancos do on-premises aí para a nuvem com um downtime praticamente nulo, dependendo aí do cenário, fazendo migração em escala, ou seja, múltiplas atividades aí simultaneamente, tá bom? Por favor, doutor. Pessoal, que opções de deployment a gente tem no Azure SQL, né? A gente está falando de Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance, porque o nosso foco aqui é mostrar como migrar do on-premises para essas plataformas no Azure SQL, né?
O Azure SQL, pessoal, essencialmente tem escopo de banco, tá bom? No escopo de banco de dados, a gente tem duas opções, Single Database ou Elastic Pool. No Single Database, né, você quer garantia de recursos para uma determinada aplicação, né, com uma simplicidade de gerenciamento da nuvem, né? Então, você quer ter aí um determinado conjunto de recursos disponíveis para uma determinada carga de trabalho. Mas, de repente, se você tem aplicações que são multi-tenant, né, que precisam de isolamento entre esses tenants, o Elastic Pool é uma opção melhor. Você consegue reduzir seu TCO para ambientes com esses múltiplos bancos de dados aí do tipo SaaS, né, juntando eles num pool e dando uma capacidade máxima para esse pool que esses bancos de dados no pico vão poder compartilhar. Então, são duas formas aí de deployment, tá bom? O Managed Instance já tem escopo de instância, né? Você pode fazer single instance ou instance pool. No single instance, né, você vai ter a modernização aí da sua aplicação, mas você vai estar pensando em grandes ambientes, alocar uma grande capacidade de processamento e armazenamento para uma única instância, né? Quando a gente fala de instance pool, né, você está querendo migrar múltiplas instâncias pequenas, né, com um TCO melhor. Então você vai criar um pool e os recursos do pool você vai compartilhar com várias instâncias. Vocês têm as mesmas garantias de HA, de SLA, de disponibilidade, autogerenciamento, todos os benefícios do single instance, né, mas com um TCO aí bem melhor, tá bom? Essencialmente essa diferença que a gente vê aí. André, por favor. Na hora de comprar, pessoal, na hora de comprar, a gente tem que pensar em dois modelos, né? A gente tem preconizado o uso do vCore, mas a gente começou com Database Transaction Units, DTUs, né? E a gente mantém esse modelo ainda para compatibilidade e para deixar aí essa opção. A diferença essencial entre o vCore e o DTU tem muitos detalhes, né? Em cada modelo de deployment, em cada nível de serviço, em cada geração de processador. Mas a diferença essencial entre o vCore e o DTU é que no vCore, computação e armazenamento escalam de maneira independente. Você pode escalar a computação sem escalar armazenamento e vice-versa. Quando a gente está falando de DTU, você só consegue escalar armazenamento e computação em sync. Você tem que escalar um para poder escalar o outro, né? Porque DTUs, na verdade, agrupam, né, computação, armazenamento e I/O num único bundle, né? Então, DTU simplifica eventualmente o deployment, né? Mas se você quer priorizar flexibilidade, controle, transparência, o vCore é um modelo mais recomendável, né? Na computação, a gente já falou do serverless, né? Você tem aí um padrão de computação que é irregular ao longo do tempo, precisa se adaptar à demanda e quer economizar com isso. Então, você pode usar o serverless. Mas o modelo tradicional, né, é o pré-provisionado, né? Aquele em que você diz que está pagando por um determinado bundle ou uma configuração de computação, armazenamento e I/O, mesmo que você não esteja usando e está sendo cobrado por hora por isso aí, tá bom? André, por favor. Falando rapidamente aqui, que é para a gente poder entrar no foco da nossa discussão, níveis de serviço. Pessoal, não é algo trivial, não é rocket science, mas não é trivial, então tem muita documentação, muita explicação sobre isso, mas aqui a ideia é dar uma noção de como é que isso se coloca. Você, de repente, decidiu que vai fazer o deployment usando um determinado modelo, né? Aqui a gente já está supondo que você decidiu pelo vCore e você quer saber em que nível de serviço você vai fazer o seu deployment, né? Basicamente, para o single database, a gente tem o hyperscale, né, que a gente já comentou, bancos de até 100 terabytes, com read scale e HA, né? E tem o General Purpose e o Business Critical. O General Purpose, pessoal, a proteção é baseada só em replicação de storage, né? É altamente confiável, 4 noves.
mas a reativação de uma instância do SQL Server, de um banco de dados, né, ou de uma instância do SQL Server que depende que está operando no nível de serviço do General Purpose, leva um pouco mais de tempo, né? No Business Critical, a gente usa o ASON, né? Então a gente vara os 4 noves no HA e a recuperação das instâncias é muito, muito mais rápida. Por isso que a gente chama ele de Business Critical, né? Essencialmente a diferença entre General Purpose e Business Critical é a alta disponibilidade, certo? E a diferença dos dois por Hyperscale é um teto muito mais alto para sua cota de banco de dados. Os modelos também, General Purpose e Business Critical, eles têm para o Elastic Pool, para Single Instance e para o Instance Pool, né? Então, a ideia aí, basicamente, é usar o nível de serviço que mais está adequado aí às necessidades. Testes são necessários para determinar isso, né? Não tem uma maneira simples aí de você fazer essa determinação, eventualmente, sem testar, né? E a opção de VM sempre existe, né? Quando você precisa de mais controle, quando você precisa, de repente, escalar além dos 100 teras, além dos 100 cores, você precisa de opção. Eventualmente, o SQL Server rodando em máquinas virtuais no Azure são a forma aí de você conseguir esse objetivo, tá bom? Por favor, André. A jornada, né, pessoal? A jornada é basicamente 2 fases e depois um contínuo, né? A avaliação, em geral, a gente pede para o pessoal tomar mais tempo nela. Você envolve seus stakeholders, aí as partes interessadas no processo, faz seus cálculos de TCO, mas principalmente identifica as aplicações, avalia essas aplicações, né? O código que compõe essas aplicações, né? Como eles se conectam ao banco, que driver eles usam, vai fazer avaliações de performance e coisas desse naipe aí, né, para se preparar para migrar, né. Na migração especificamente, você faz a transferência dos dados aí do seu ambiente on-premises para a nuvem, e aí você entra nessas fases que são contínuas, né, otimização e segurança e gerenciamento. Você vai estar sempre tentando identificar oportunidades de fazer mais com menos, né, ou tirar mais da plataforma, conseguir mais performance, às vezes com algum investimento adicional, e vai estar cuidando de proteger e monitorar o seu ambiente e os seus dados, tá bom? Então a jornada é mais ou menos essa. Avaliação e migração são fases aí distintas, né? Tem obviamente essa ordem, mas otimização, segurança e gerenciamento andam aí, são contínuas no pós-migração, tá bom? André, por favor. Para dar o mote aí para a discussão que o André vai encetar aqui, sempre tem uma forma de migrar, né? Você pode fazer isso manualmente, né? Backup e restore valem em alguns cenários, attach, detach, até o ASON, o mirroring, log shipping. Então, dependendo do cenário que você tem on-premises e de para onde você está tentando ir na nuvem, né? E infrastructure as a service ou platform as a service, tem alguma forma, né? Suportada e manual de fazer isso. O que a gente quer mostrar para vocês aqui é que a gente tem ferramentas para isso e como é que essas ferramentas podem fazer esse processo aí de migração, né, se tornar mais eficiente. E aqui o André assume a discussão com vocês, tá bom? André, por favor. Obrigado, Gentili. Bom, pessoal, como foi colocado, né, nós temos aí, nesta jornada de migração, uma série de cuidados a serem tomados e alguns testes a serem feitos, e a Microsoft ela provê algumas ferramentas para estar ajudando nesta jornada, e esse vai ser o foco aqui que eu vou conduzir agora, e vou falar das principais ferramentas que nós temos para apoiar a jornada de migração para o Azure. Começando pela primeira delas, o DMA, que é o Data Migration Assistant. Essa ferramenta ela é super interessante, super útil. Por quê? Porque ela vai avaliar no teu banco de dados on-premises possíveis incompatibilidades de código e de features que você pode ter migrando esse banco seu on-premises para o Azure. Próximo seria o Azure Database Migration Service. Ele vai ser o foco da nossa demo. Ele é um verdadeiro orquestrador, né? Se pudesse dar um nome para ele, seria um verdadeiro orquestrador, porque ele quem vai puxar o dado das fontes
e aí a gente vai ver mais à frente, a fonte pode ser SQL ou outras, e vai fazer toda a orquestração da migração para jogar o dado lá no Azure, né, no SQLDB ou no Managed Instance, ou eventualmente outro target que você decidir. E por fim nós temos o Data Experimentation Assistant. Esse outro utilitário é bastante interessante também, porque enquanto o foco do DMA é em compatibilidade de código e feature, e do DMS em carregar o dado, o foco do DEA é como o meu dado, meu workload, como a minha carga de trabalho se comporta hoje no on-premises e como ela vai se comportar se eu tiver no Azure, né? Será que eu preciso ajustar mais vCore, ou se você tiver no DTU, mais DTU, menos, né? Então, é com essa ferramenta, o DEA, que você vai ter uma boa ideia do que você precisa ajustar, os parafusos, digamos assim, que você precisaria estar apertando do lado de vista, ponto de vista, desculpa, de performance. Bom, entrando um pouquinho mais no detalhe de cada uma delas, eu vou focar, na verdade, aqui o DMA e o DMS. O DMA, como comentei, ele vai fazer a avaliação da tua instância on-premise, né, no processo de migração, e ele vai te levantar problemas de incompatibilidade, né, e de features também, né, features que são parcialmente suportadas, ou mesmo que não são suportadas num Azure SQL, né. Então, ele é uma ferramenta aí bastante útil. Com certeza você tem que fazer uso dela na tua jornada de migração, né? E lembrando, né? Sempre importante falar. Fiz o meu assessment usando o DMA. Estou pronto para ir para o Azure? Não. O DMA não vai tirar a responsabilidade de você executar os devidos testes de funcionalidade da tua aplicação. É muito importante falar isso, né? Óbvio que ele cobre um monte de coisas, mas ele nunca vai ser substituto de um teste, né? Então, lembre-se sempre, rodem as ferramentas e testem as suas aplicações apontando para o Azure. Quais são as fontes, né, oficialmente documentadas e suportadas aí pelo DMA hoje? Então, as fontes suportadas vão do OneSQL 2.5, do 2005, perdão, até um 2017 no Windows. Funcionalidades do DMA. Então, cada avaliação que você faz dentro do DMA vai suportar apenas um alvo, né? Essas avaliações podem incluir múltiplas instâncias de SQL Server e seus múltiplos bancos de dados. Você pode executar múltiplas avaliações ao mesmo tempo. Se a tua aplicação, a maioria dos códigos da carga de trabalho é dominada por códigos ad hoc, ou seja, você não usa muita procedure na tua aplicação, a maioria dos códigos são ad hoc. No DMA, você consegue, através de uma coleta de Extended Events, né, os eventos estendidos, fazer a avaliação desses códigos ad hoc também, né? Então, é bem interessante. Ele também te dá essa opção de avaliar códigos ad hoc, né, códigos ali que estão por fora de procedures. E cada avaliação, né, no DMA vai gerar um relatório aí no final, no formato JSON ou CSV, que você pode depois carregar posteriormente para estar estudando ele ou eventualmente fazer inventário. Pessoal, qualquer dúvida podem ir colocando no chat, tá? Nós vamos pegar essas dúvidas depois durante a demo para estar respondendo. Entrando agora no DMS, o Azure Database Migration Service, vou chamar aqui de DMS para simplificar para a gente aí no decorrer da apresentação. Então, essa figura é muito legal, né? Ela dá a visão do que seria o DMS, esse verdadeiro orquestrador na migração. Como eu disse, o DMS, ele puxa o dado de fontes heterogêneas, né? Ou seja, você não necessariamente seu dado precisa estar no SQL Server. Ele pode estar no Oracle, ele pode estar no MySQL, ele pode estar no Postgre, ele pode estar no Mongo e mesmo num RDS. Então, o DMS ele puxa o dado de fontes heterogêneas, né? Como que você lida quando é uma fonte diferente, né? Você tem uma outra ferramenta, nós não vamos entrar no detalhe dela aqui, mas é o SSMA, né? SQL Server Migration Assistant. Ele faria o assessment em outras fontes de dados, né? Que não o SQL Server. E o DMA seria para o SQL Server propriamente dito. E como, continuando, feito ali, apontou para o source, para a tua fonte de dados, ele, sendo um serviço no Azure,
vai começar a fazer esta migração para você. Ele tem alguns sabores, a gente vai discutir um pouquinho no detalhe mais à frente, para estar fazendo essa migração. Target, pessoal, quais são os targets? Precisa ser só Azure SQL? Não. Como vocês estão vendo ali do lado, vocês podem estar fazendo um target para um Cosmos DB, para um MySQL no Azure, para um Postgre, e para um Mongo eventualmente. Então, assim, é um baita serviço que te ajuda muito no momento de migração, é um verdadeiro parceiro aí para você na migração. Quais são os cenários que o DMS suporta hoje? Eu não vou falar aqui todos eles, né? Mas essas tabelas basicamente têm aí os cenários que ele suporta hoje. Depois vocês vão ter acesso ao PPT e tem o link para entrar nessa documentação, e aí vocês podem cair no detalhe. É interessante, vocês vão ver aqui que tem coisas que estão ainda em preview, coisas que estão em private preview, coisas que estão já lançadas no chão, né? Mas aí vocês depois naveguem, mas assim, só dá para ter uma ideia que já tem muita coisa aí legal que é suportada pelo DMS. Quais são os níveis de serviço do DMS? Então, quando você vai fazer o deploy do DMS lá no Azure, né, na tua subscription, você vai ter que escolher o nível de serviço dele. Então, você tem duas opções, o nível Standard e o nível Premium. O nível Standard é o nível gratuito do DMS, ele suporta aí somente, e aqui fica o principal fator de decisão para você quanto ao nível de serviço do DMS. Se você, no teu negócio, pode fazer uma migração que permite um downtime maior, talvez o DMS no modo gratuito te atenda. Agora, não, a minha aplicação ela não permite um downtime extenso, eu preciso de um downtime mínimo, então está decidido, você vai ter que usar o DMS Premium, que é o único tier do DMS que vai suportar migrações online. Né? Então, o Standard é gratuito, suporta somente migrações offline, a opção aí de cores, de vCores dele de 1 a 4, né? E o Premium é o que suportaria as migrações offline e online, e aí é somente a opção de 4 vCores, né? E cada instância do DMS ela pode suportar múltiplos projetos de migração dentro dos projetos, múltiplas atividades e dentro das atividades, múltiplos bancos. O DMS, para ele funcionar, ele tem alguns requisitos aí, alguns são mais simples de serem feitos, outros nem tanto, mas são necessários, né? Executar ele, que esses requisitos sejam devidamente feitos. O primeiro deles, você tem que registrar um provider, é o provider do DMS na tua subscription, que é o Microsoft.datamigration. Você tem que configurar uma VNet para que o DMS possa fazer uso dessa VNet e, eventualmente, essa VNet que você está configurando vai te apoiar numa configuração site-to-site que você vai ter que fechar entre os ambientes, ou VPN ou Express Route. Então, você tem que estabelecer essa comunicação entre o teu ambiente on-premises e o Azure, e o DMS vai estar ali fazendo a conversa pela VNet. E aí um detalhe, André, a minha conexão com o Azure ela é muito estável, não estou muito confiante ali, ou eventualmente a minha banda é limitada demais, eu não consigo ficar, né, confortável em ter esse site-to-site. Tem uma opção, tem o DMS híbrido, né? Tem aqui nesse quadradinho ali na palavra híbrida, tem o link depois, se vocês quiserem entrar no detalhe, não vai ser nosso foco aqui, mas ele tem uma opção híbrida que basicamente você vai ter um agente do DMS instalado numa máquina on-premise sua, fazendo a orquestração com o Azure Database Migration Service lá no Azure. Então tem essa opção também. Tem liberações de TCP de algumas portas específicas, aí, porta SSL e outras aí que vão ser necessárias para estar sendo liberadas para estabelecer corretamente essa orquestração, essa migração dos dados. Tem também a liberação do acesso do DMS, né? O DMS vai ter que chegar no teu servidor on-premises com algumas permissões e eventualmente dentro do teu SQL Server também. Os métodos de migração que o DMS suporta. Então, o DMS, você escolheu o tier, né? Vou usar o standard, vou usar o pago. Beleza, o tier está escolhido. E agora, né? Você tem que escolher o método de migração, né? Então, como eu disse, se você está com o DMS no tier premium, você tem os dois. Se você está no tier standard, você só vai ter um deles, que é o offline. Mas se eu estou no tier, no premium,
né, eu vou ter os dois. Então, eu tenho o offline e o online. No offline, o downtime da aplicação vai começar no momento em que a migração é iniciada. No online, o downtime ele vai ser limitado ao processo de cutover, ou seja, como nós conhecemos aí na nossa área, a famosa hora da virada, né? Ali para o banco de dados fazer o chaveamento, né? Então, é o cutover, é o processo que eu vou estar mostrando na demonstração para vocês. A recomendação aqui é sempre avaliar o quão você, né, pode trabalhar com, o quanto você pode trabalhar com downtime ali, um downtime pequeno, um downtime mais extenso, né? Se o downtime é mínimo, como a gente já disse, não tem o que pensar, tem que ser o DMS Premium, no Tier Premium. Bom, falando mais no detalhe da migração offline do SQL Server On-Premise para um Azure SQL. Então, os pré-requisitos, você já tem que criar a casca, né, digamos assim, o banco de dados vazio lá no Azure SQL. Né? As credenciais que o DMS vai ter que utilizar aí, elas têm que ter a permissão de control server na instância de origem, né, no teu SQL On-Premise, e no caso do SQLDB, ele tem que ter control database. Na migração online, você tem os mesmos pré-requisitos do offline, mas alguns que são o banco de dados de origem, ele deve estar com recovery model em full ou booklogged. Né? O backup full do banco tem que ser extraído antes de se iniciar o processo aí da migração. A replicação ela precisa ser habilitada e configurada no servidor on-premises. E tabelas que não possuem PK, né, vocês têm que fazer habilitar o CDC. Então, habilitar o CDC no banco e nessas tabelas que não possuem PK. Do contrário, elas não vão ser migradas pelo DMS. E outro detalhe é desabilitar as triggers no SQLDB, para onde vocês estão apontando. Migração offline, só que dessa vez para SQL Managed Instance. Então, alguns pré-requisitos. Muda um pouquinho a cara comparado com o SQLDB. Você tem que ter uma instância do SQL Managed Instance criada. O DMS ele vai ter que ter a permissão sysadmin tanto no Managed Instance quanto na origem, no on-premise. Tem que ter um share, né, um caminho de rede aí que o DMS possa fazer as manobras com os arquivos de backup do banco de origem, né, do bancos que você quer migrar. O DMS tem que ter as devidas permissões no Windows para acessar esse compartilhamento, então as credenciais ali do Windows. A conta de serviço do SQL Server na origem tem que ter as devidas permissões de write no compartilhamento de rede. E você também tem que ter um blob container no Azure, né, com a devida SS where I, tá, com acesso do DMS read, write, delete and list. A migração online também, né, para o Managed Instance, todos os pré-requisitos do offline, mais backups do banco de dados, né, seja backup full, aliás, backup full e backup de logs, com checksum, isso para integridade, disponíveis no compartilhamento de rede, e o ADMS ele tem que ter acesso a essa conta de storage de instância do Azure SQLMI via um Application ID no Azure Active Directory, né, e um secret configurado ali, né, com o devido privilégio, no caso, contributor na subscription. Pessoal, eu falei um pouco rápido, porque a nossa demo talvez varie, o tempo dela varia, então agora é o momento, já podem ir colocando as dúvidas aí. Eu vou estar começando a nossa demonstração nesse momento, que seria, como eu disse, focada no DMA e DMS. Então, vou mostrar para vocês aqui só um minutinho. Só para vocês entenderem o ambiente que eu montei. Eu tenho uma máquina em Hyper-V no meu laptop. Né, eu estou aqui no Hyper-V, eu tenho um SQL Server aqui dentro instalado, um 2017, com um banquinho de exemplo criado nele, né, um AdventureWorks 2017, né, e eu já estabeleci a conexão, o site-to-site VPN está fechado entre esse meu Hyper-V, entre essa minha maquininha virtual on-premises com o Azure. Vocês podem ver isso, como eu fechei essa conexão? Fechei utilizando o RHAS. Então, se vocês olharem aqui, né, na minha conexão, eu estou conectado com o Azure.
Se a gente mudar lá para o Azure, entrar no meu local Network Gateway, na parte de Connections, eu também tenho aqui a minha conexão estabelecida. Ou seja, meu site, o site está fechado, meus ambientes estão se conversando. Beleza? O que eu já deixei pronto, pessoal? Eu já criei lá no Azure o banco de dados vazio, a casca do AdventureWorks. Então, aqui tem um banco de dados vazio, uma casca, não tem nada aqui, não tem tabela, não tem nada. Perdão, as tabelas já foram migradas, o esquema delas foi migrado já com o DMA. Então, está aqui o resultado da migração do esquema. Então, o que eu fiz aqui? Mundo real, você vai fazer um assessment, né? vai corrigir o que tiver que corrigir, vai ajustar features, código que vai quebrar, e depois você está pronto para fazer o deploy do esquema. Então, eu vim aqui, ajustei, fiz os ajustes de código que eu precisava, feature, estou pronto para migrar, fui lá e migrei o esquema do meu on-premises pro SQLDB usando o DMA. Então, o esquema do banco está migrado pelo DMA, está aqui, né? 377 objetos migrados com sucesso, o esquema deles está lá, ou seja, eu tenho lá minhas tabelas todas vazias, né? Porque os dados eu vou transportar através do Database Migration Service. Legal? Então, essa parte eu já deixei, do esquema eu já deixei pronta, né? Para não perdermos muito tempo aqui, né? O que eu quero mostrar mesmo para vocês é o DMS, né? E também tem uma aplicação nossa, aqui de exemplo, essa aplicação ela está apontando ainda para o meu SQL on-premise, né? Ela basicamente lista a tabelinha orders e tabelinha products dentro do meu SQL on-premise, né? E depois que nós terminarmos a migração, eu vou fazer essa aplicação apontar para o Azure SQL, né? Para vocês verem a virada mesmo. Legal, pessoal. Então, estou pronto para usar o DMS. Eu já também deixei o DMS criado, porque a criação dele pode demorar de 10 a 15 minutos, varia, né? Mas essa é a carinha do DMS. Estou dentro do DMS, né? Eu tenho aqui algumas informações, subscription, a VNet que eu estou usando, a rede, a location, né? O DMS, como ele é um serviço, você pode dar um stop nele. Se você eventualmente criar o DMS e deixar ele ligado 24 horas sem nenhum action em cima dele, ele automaticamente para o serviço. Depois você vai dar start e vida que segue. Então aqui no DMS eu vou criar um novo projeto de migração. Vou dar um nome para esse projeto, MVP Conf Project. Qual que é o meu source? Eu estou saindo de um SQL Server, certo? On-premise, e meu target nessa demo nossa vai ser um SQLDB. Qual que é o tipo da atividade? Lembre-se que eu falei, né? Aqui eu estou num DMS Premium. Então, eu tenho a offline e a online, né? Aqui eu quero mostrar para vocês a online. Então, escolho o método online. Aqui ele já vai listar os pré-requisitos, né? Vou salvar. E agora eu vou criar do projeto, eu preciso criar uma atividade dentro desse projeto, né? Deixa ele terminar o deploy aqui do projeto. Legal. Aqui eu já estou na parte da atividade. Então, aqui selecione, né? Eu tenho que informar o meu SQL de origem. Então, eu vou colocar aqui o IP do meu SQL de origem. Lembre-se que eu estou com uma conexão site-to-site fechada entre os ambientes. Eu vou lá no meu SQL de origem com minha conta SA, a conta que o DMS vai usar, inclusive. E agora ele vai validar a ida até o meu ambiente on-premise, minha origem. Beleza. Validado a origem, a hora do target, certo? Então, agora é o momento em que eu vou apontar para o meu servidor no Azure. Deixa eu só pegar aqui o nome dele, pessoal, só um minutinho. Não, isso aqui não. Minha colinha aqui, né, pessoal? Vamos lá. Peguei aqui meu SQLDB. Como que eu vou chegar nesse SQLDB? Legal. Agora vamos para a parte aí de bancos. Qual que é o banco? O banco que eu estou saindo é um AdventureWorks 2017. O banco que eu estou indo é a casca vazia com os esquemas já migrados, Target. Também é o AdventureWorks SQL 17.
Legal, vou avançar isso aqui. Essa aqui é a parte em que ele vai listar os objetos a serem migrados. Notem que eu tenho uma tabela no meu ambiente on-premises que ela não tem PK e eu não habilitei o CDC, proposital para mostrar para vocês isso daqui. É aquele pré-rec que eu tinha comentado. Se você tem uma tabela lá que não tem PK, o CDC ele precisa estar ligado, do contrário ela é ignorada na hora da migração, tá? Então foi o caso dessa tabelinha aqui chamada build version. Vou avançar. Legal, no final é um sumário de tudo que eu vou fazer, eu vou dar um nome aqui para minha atividade. Começar a migração. Então, projeto criado, atividade criada, apontei o source, apontei o target, olhei os objetos que vão ser migrados, dei um start na minha migração. Neste momento, ele vai começar o pipeline de migração, né? Alguns erros podem estourar aqui já logo de cara, como, por exemplo, algum pré-requisito que não foi cumprido, já vai estourar logo no começo. Outros, eventualmente, podem acontecer no decorrer da migração, né? E alguns no final, mas são mais raros, geralmente no começo ou no decorrer. Bom, como eu disse, ele começou a migração. Você pode acompanhar pelos detalhes, né? Ele vai mudando esses status aqui no decorrer da migração. Se eu clicar aqui no nome do banco, ele ainda está inicializando, né? Mas aqui ele vai te mostrar por tabela a quantidade de linhas que foi transportada. Ele vai fazendo uma atualização ali das tabelinhas no decorrer da migração. Vou dar uns refreshes aqui. Vocês estão vendo que as tabelas já começam a ser listadas aqui. Deixa ele começar o transporte aqui das linhas. Está fazendo o match agora do esquema, vai fazer a jogada dos transaction logs. Tudo isso aqui, né, pessoal, esse desempenho do DMS, ele vai estar baseado no que aqui, né? Tem alguns fatores, né? O tier, obviamente, né? Como eu estou num premium aqui, eu tenho 4 vcores para o DMS e também a tua largura, a tua banda, né? A tua rede, né? E assim, se você está num cenário de migração onde você vê que 4 vcores para o DMS de repente não vai te atender, você pode abrir um chamado para a gente, para a Microsoft, para a gente habilitar mais vcores no teu DMS, tá? Para suportar aí a tua necessidade. Bom, beleza. Começou, full data load in progress. Minha migração, finalmente aí, meu transporte das linhas vai começar, né? Então, ele fez ali uma série de procedimentos iniciais dele, né? Que fazem parte do pipeline, e agora sim, ele vai de fato começar a transportar os dados, né? Deixa ele dar um start aqui. Full load, ele vai mudando, né? À medida que vai passando. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem colocar no chat, que agora é a hora que, enquanto ele vai executar isso daqui, pode demorar aí de 7 a 8 minutinhos, é o momento que nós vamos responder pergunta. Vocês podem ver que, por exemplo, essa primeira tabelinha já foi. Ele migrou aí 450 linhas em 40 segundinhos, né?
Então, e assim vai seguir o jogo aqui, pessoal. Ele vai migrando uma por uma. No final, vai ser o processo de corte, a virada. E aí, até chegar lá, a gente vai pegando as perguntas no chat. Beleza? Gentili, não sei se o Crespo André, está aí para ver eu algumas perguntas. eu fiz 2 perguntas no chat que Opa! eu já respondi, né, só para compartilhar com o Legal. pessoal. Perfeito. A primeira pergunta é se havia uma forma de estimar aí a migração, Sim. modelo de deployment e nível de serviço para um determinado banco de dados on-premises, né? Na verdade, o DMA tem uma funcionalidade para isso, a gente chama de SKU Recommendation Utility, né? No chat eu coloquei o link para a documentação da ferramenta. Você pode aí, com um procedimento específico, coletar os dados necessários e tentar entender quais são aí os deployments, os modelos e os níveis de serviço que o DMA entende que seriam úteis aí para sua migração, né? Uma outra pergunta foi se o DMS suporta alguma fonte de dados aí mais antiga, né? Foi sugerido aí o Paradox. Infelizmente, a gente suporta as fontes que estão listadas aí no slide, né? Não há nenhuma intenção de suportar aí outras fontes de dados heterogêneas mais antigas, né? E aqui uma pergunta que o Alan acabou de colocar, se o SQL Managed Instance precisa ser premium para migração online ou SQL Database. Não, na verdade, o nível de serviço do DMS é que precisa ser premium. Ele é o que faz a diferença, exatamente. Isso. O nível de serviço do seu alvo, seja Managed Instance ou Single Database, não é relevante nesse cenário aí, tá bom? Isso aí. André, eu acho que você podia fazer o seguinte, enquanto está rodando aí a migração, você podia, acho que, terminar a discussão, né? Opa, é verdade, já estamos aqui E aí quase. estamos em cima da marca, acho que você pode terminar a Boa discussão ideia. Então, pessoal, e aí voltar para virar, tá bom? enquanto ele conclui ali, nossa transporte ali do dado, nós não podemos deixar de falar de uma extension que pode ser utilizada aí, né? Suponhamos que você fez uma migração para um IaaS, né? Uma VM no Azure do SQL. Por N motivos, você teve que ir para um IaaS SQL VM no Azure. Tem um benefício bem legal, né? Que você pode habilitar aí uma extension na tua VM SQL lá no Azure, que é o IaaS Agent Extension, né? Uma vez que você habilitou ele na tua VM com SQL no Azure, você ganha aí uma série de benefícios, né? Então, por exemplo, habilitou ele, você vai poder gerenciar todas as suas VMs com SQL pelo portal do Azure, você vai conseguir ligar e desligar features pelo portal, você vai ter toda a parte de backups com automação, você vai ter a integração, vai ter automação de atualizações também, você vai ter a integração do Key Vault com o teu SQL, então você vai combinar todo o poder do Azure Key Vault com as features de segurança, né, do SQL Server. Né? Então você vai ter ali TDE, Credential, Login, Encrypted Backup, Column Encryption, tudo isso com Key Vault. Então assim, muito mais segurança para o teu SQL na VM lá no Azure. Né? Além disso, tem alguns mix de licenciamento, não é nosso foco aqui, mas se vocês quiserem entrar depois no link para ver os detalhes, dá para fazer alguns mix ali com o licenciamento, uma vez que você tem essa extension habilitada. E no fim, né, o último benefício ali, se você decidir por mudar a tua versão, edição de SQL Server, você simplesmente vai fazer uma atualização dos metadados no portal, acabou, né, tá feito. Você não precisa fazer um deploy inteiro do SQL Server novamente. Então, assim, tem uma VM no SQL, habilitem o Agent Extension, né, o IaaS Agent Extension. Você só tem a ganhar com isso. Né? Gentili, algum comentário para o pessoal a respeito do Extension? Não, mestre, acho que está tudo coberto. Perfeito. Pessoal, a gente, eu, Gentili, atendendo aí nossos clientes, né? Quem tem aí uma parceria com a Microsoft Clientes, Microsoft, né? Nossos clientes, a Microsoft tem um programa de migração, o Azure Migration Program, né? Então ele está disponível aí através da própria Microsoft ou de parceiros, né? Onde vocês vão ter toda uma cobertura nossa na tua jornada de migração, né? Você vai ter ali
a interação com nós ali no campo, né, te ajudando a planejar tua migração, fazer teste, migrar efetivamente. Então, fica aí também essa dica do Azure Migration Program, né, que a Microsoft oferece para os clientes, né? E se vocês quiserem mais detalhes também, depois aí no PPT tem o link para vocês fazerem ali uma avaliação melhor. Aqui a gente também vai deixar aí alguns links de apoio, né, para vocês se aprofundarem ainda mais nesses assuntos de migração, né? Também depois vocês podem navegar. As dúvidas, continuem colocando no chat. Deixa eu voltar aqui para a nossa demo, ver se ele já concluiu. Aparentemente estamos prontos para a virada, hein, pessoal? Vamos lá. Vejam só que ele mudou aqui o status. Estou ready to cut over, ok? Então, agora é hora da famosa virada, né? Que os DBA se reúnem, gerentes se reúnem, aquela emoção. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou clicar aqui em começar cutover, né? É o processo da virada. Então, aqui no processo da virada, ele vai te dar alguns alertas, né? Por exemplo, transações que estão chegando no banco, né? No banco antigo, digamos assim, né? Vamos começar a parar as aplicações para não chegar mais nada ali no banco antigo, né? Aguarde até que todas as transações tenham sido devidamente carregadas. Se tiver alguma mudança ainda em transporte, vai estar sinalizado aqui, né? Mudanças pendentes, né? Imagina, sei lá, que tem algum transaction log que não foi passado, alguma linha que ainda está em transporte. Não tenho nada, estou pronto. Confirmo, aplico. Vai começar aqui a virada do meu ambiente, né? Do meu banco de dados. Adeus on-premise, seja bem-vindo, Azure. Vamos esperar aqui o cutover. Completando. Foi uma boa ideia, Gentili. Obrigado hein, de voltar para a apresentação. Ganhamos um tempinho legal. Running out. Sim, sim. Deixa ele completar aqui o cutover. Beleza, o cutover está completado. Viramos, pessoal. A virada está feita. Como eu disse, o DMS é um verdadeiro parceiro. Ele orquestrou toda a nossa migração, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o connection string da nossa aplicaçãozinha aqui de exemplo e vou trocar pelo SQLDB, né? Que é o... Virou o banco, vamos virar a nossa aplicação, certo? Então, estou aqui apontando para o on-premise, substituir, é uma web app, deixa eu dar um reset no pool aqui dela, no yes, restart, vou abrir minha aplicaçãozinha novamente, e agora, a nossa aplicação aqui de exemplo já vai estar virada para o Azure, pronto. Ela já está puxando os dados lá do meu Azure SQLDB, né? Tá feita a virada, pessoal. Essa era a nossa demonstração, né? O banco que está aqui, eventualmente vocês já podem colocar ele em offline, está migrado, né? Tá virado o ambiente. Aqui no DMS, o projeto continua aqui para você eventualmente entrar, ver os detalhes, pegar os tempos, né? Se você quiser registrar, né? Na verdade, é do DBA, quando você faz uma migração, você sempre faz ali o registro dos tempos, né? Então, o DMS tem aqui para você essas informações, né? Disponíveis. Era isso que nós queríamos mostrar. Eu não sei se nesse decorrer teve mais alguma dúvida no chat. Teve, Gentili? Ô, André. Oi. Pessoal, eu tenho que encerrar a gravação aqui para ir para outra sala, tá? Perfeito. A minha sugestão é deixar os contatos e pedir para o pessoal enviar para vocês, tá? Não, tá de boa aqui, pessoal. Tá tudo respondido. Acho que é só agradecer mesmo e encerrar, tá bom? Obrigado pela atenção, pela dedicação aí. E se vocês precisarem, vou deixar aqui os e-mails no chat. Basta entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigado, pessoal.
Na Prazer verdade, aí. nós que agradecemos, né, a presença ilustre de dois ícones da área de bancos de dados, né, cara? E desculpa ter cortado vocês, não me levem a mal. Mestre, Não, perfeito. Sensacional. Obrigado. Viu? desculpa pela correria aí, né, pessoal? Queria focar a demo e que eu acho que é o que dá aí, que agrega bastante aí na nossa apresentação. Obrigado a todos e bom evento para vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado por vocês participarem. Pessoal, a gente está mudando agora para a próxima palestra, que é o poder do Power Automate na integração com SQL com Gustavo Moraes. Nos vemos lá. Abraço.